Os que estão entrando agora, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar a reunião, coordenação hoje da Ana Laura. Boa noite, seu Paulo. Boa noite, Andréia. Dona Taquinha, boa noite. Pessoal da Bahia que está entrando, os Enares, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigada. Laura, faltam 2 minutos. Ok, Fernando, estou de olho aqui no relógio e refletindo como a música faz falta, né? O Dorico não vem, o início da reunião fica vazio. A flautista está variada também. Tá, pois é. Se vocês quiserem, eu canto aí, capela, pode ser? Perfeitamente, Eliette. Brincadeirinha. Boa noite, Alberto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos. Já são 19h29, faltam poucos segundos para 19h30. Então, vamos dando início pontualmente à nossa reunião. Esse momento de encontro que tanto nos gratifica, né, nos eleva. Hoje nós teremos o Nilson, que é um companheiro da Seara Espírita, ele é militante lá no Centro Espírita André Luiz, tarefeiro lá do André Luiz, e ele vai nos trazer a mensagem do capítulo 94, Capacete de Esperança, capítulo 94 do Fonte Viva. E para falar do Evangelho, nós teremos o Fernando, com o tema Haverá falsos cristos e falsos profetas, subtema Conhece-se a árvore pelo fruto, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 1 a 3. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento, né? Vamos desatar as nossas preocupações nesse momento. Nós sabemos que todos enfrentam dificuldades, cada um de uma origem, cada um de um determinado grau, mas nós precisamos nos permitir nesse momento para encontrar as melhores vibrações que do alto chegam para nós. E para nós recebermos, precisamos estabelecer a conexão. Precisamos abrir as portas do nosso pensamento, da nossa vibração. Para isso, nós vamos, então, relaxar, nós vamos prestar atenção a cada palavra dessa reunião, rogando a Jesus que nos auxilie nesse momento, para que estejamos juntos, reunidos, em prol da melhoria de nós mesmos, pedindo a Jesus que abençoe o nosso ambiente doméstico e as pessoas com quem convivemos, que nos dirija as bênçãos e os remédios de que
necessitamos. Pedimos pelas casas que ficam em torno de nós, da nossa vizinhança, pelo nosso ambiente de trabalho, pelas pessoas com quem convivemos, mesmo fora da família, no dia a dia. Pedimos a todos esses, Senhor, para que possa levar o alento curativo de que cada um necessita. Rogamos, Mestre Jesus, muito mais do que rogamos a nós, que assista preferencialmente aos irmãos que se encontram perambulando pelas ruas, sem esperança do amanhã, sem compreensão do objetivo da vida, sem conectar-se com o alto e com o espiritual, sem que façam a busca de que necessitam para sua própria evolução. Rogamos, Senhor, dê assistência a esses alienados e acolha-os dentro de sua misericórdia. Mestre Jesus, pedimos que abençoe aos palestrantes da noite e a cada um dos participantes desta reunião. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Agora o Nilson vai abrir o microfone e vai trazer para a gente a mensagem do Fonte Viva. Fica à vontade, Nilson. E obrigada. O Nilson já me avisou, pessoal, que assim que ele falar, ele precisa sair, porque tem um outro compromisso. Então, nós compreendemos essa necessidade dele desconectar e agradecemos imensamente a participação na reunião. Fica à vontade. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu que agradeço pela oportunidade e, conforme foi anunciado, a mensagem de hoje chama-se Capacete da Esperança. É do livro Fonte Viva, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ela vem precedida de um versículo bíblico, cuja passagem está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. E diz o seguinte, as palavras do apóstolo Paulo: tendo por capacete a esperança na salvação. Paulo. Então, agora iniciando a leitura. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento, e Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador, que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não defina convenção no traje exterior,
de acordo com a moda estabelecida. O capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Bem, pessoal, com base no título, né, o termo capacete, ele sempre nos remete, né, a um equipamento de proteção individual, né, também conhecido como um EPI, né? E o capacete, ele é muito utilizado, né, todos nós sabemos, nas obras de construção civil, montagens, trabalhos em altura, para nos proteger a cabeça, né, de objetos, ferramentas que caem, né, e também para a gente não bater a cabeça em interferências muito baixas. E, não, na verdade, eu não vim falar de segurança do trabalho, mas eu estou citando isso porque eu tive uma situação muito surpreendente, né, na empresa onde eu presto serviço. Eu fui convidado a participar de um treinamento de reciclagem, onde ia se tratar, né, da política de segurança do trabalho da companhia. E no desenrolar lá do treinamento, né, o instrutor perguntou como deveria ser tratado a segurança do trabalho na companhia, né? E um trabalhador se levantou e falou que o trabalho tem que ser uma prioridade. Ele foi muito veemente, né? O trabalho, a segurança do trabalho tem que ser uma prioridade da companhia. Então, o instrutor levantou-se também e disse: olha, na nova política da companhia, a segurança do trabalho, ela deve ser tratada não como uma prioridade, mas como um valor, né? E aí surpreendeu todo mundo: como assim como um valor? Aí ele explicou: se a segurança do trabalho for uma prioridade, quando estivermos de executar uma atividade de urgência, a prioridade passa a ser a pressa e não a segurança, né? Então, isso aí já mexeu conosco. Então, quando a gente tem a segurança do trabalho como um valor, se eu vejo uma situação de risco no piso, eu vou lá, isolo e chamo alguém para consertar, né, quem de direito. Se eu vejo um companheiro trabalhando ali em situação de risco, a gente vai lá e o alerta, né, para que ele não venha se acidentar. Então, o tempo todo a gente começa a praticar a segurança, vivenciar a segurança, não só no ambiente de trabalho, mas aonde a gente estiver, em casa, na rua, no trânsito, em qualquer lugar, né? Então, trazendo isso à luz da doutrina espírita, por isso que eu citei esse detalhe, né, eu faço uma pergunta para nós, né? Como estamos tratando o Evangelho de Jesus nas nossas vidas, né? Como uma prioridade ou como um valor, né? Se tratarmos como uma prioridade, se tivermos algo que nos interessa mais, né, nós vamos deixar o Evangelho e praticar a prioridade. Mas se tratamos como um valor, o valor vai estar sempre acima de tudo. Mesmo que eu priorize alguma coisa, mas eu estarei sempre aplicando o Evangelho, né? Se eu deixo de ir numa casa espírita porque um parente meu passou mal, eu tenho que levá-lo lá para o pronto atendimento, eu vou priorizar o atendimento do meu próximo, né? Estou cumprindo a lei de Deus, né? Os nossos irmãos mais próximos dos nossos entes queridos, do mesmo lar, são o nosso primeiro compromisso com Deus. Mas se eu estou carregando o Evangelho como um valor, aquela situação não me abala, né? Aquela situação não vai me levar ao desespero e a gente vai ter calma na hora, né, daquela situação difícil, né? Então, é importante a gente observar os sinais da vida e o Evangelho, ele sendo um valor também,
eu o vivencio aonde eu estiver, não só dentro da casa espírita, mas dentro do meu lar, na rua, em qualquer lugar, no meu trabalho, a gente vai sempre pensar no próximo, vai sempre haver respeito, né? Vai sempre haver cooperação. Então, por isso que é importante tratarmos como um valor, né? Usando a situação da segurança do trabalho, se eu estou numa obra e os objetos que caem, que podem cair na minha cabeça, principalmente se eu não estiver fazendo uso do capacete, assemelha-se àqueles pensamentos negativos também que invadem a minha mente, que caem na minha mente, e nos leva ao pessimismo, né? Nos leva à depressão, ao desânimo, né? E nos desacreditar de nós mesmos. Por isso que é importante essa comparação que foi feita do capacete, por ser um objeto rígido e que nos traz essa proteção, né? Então, para a gente, se o material cair na minha cabeça, eu não estiver de capacete, vai me machucar muito, mas se eu tenho capacete, eu vou ter uma proteção, não é? Então, pela mesma forma, se a gente fizer uso do capacete espiritual, que Emmanuel chamou de capacete da esperança, nós teremos proteção contra essas adversidades da vida que não nos abala. Então, é muito importante a gente atentar ao Evangelho, né? Carregar o Evangelho no coração para vivenciá-lo, né? Aonde estivermos. E para estarmos, né, revestidos com esse capacete da esperança que Emmanuel nos denominou na sua mensagem, nós precisamos estar, né, com fé, né, com aquela fé ativa. É necessário que tenhamos esperança, é necessário o vigiar e orar, né, já recomendado por Jesus. É necessário ocuparmos a mente na atividade, né, no trabalho principalmente do bem. E o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanha, no item 11, está lá o subtema, a fé, mãe da esperança e da caridade. E fala lá, a fé, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. E o que Emmanuel falou aqui na mensagem? Emmanuel disse, e o discípulo de Deus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo e nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante, né? Então, nós temos aqui o exemplo de Jesus, que está trabalhando até hoje, Deus trabalha até hoje na sua obra da criação. Então, para seguirmos o seu exemplo, né? O velho ditado, mente vazia, né? Oficina para o diabo. Então, é necessário que tenhamos coisas saudáveis, leituras saudáveis, pensamentos positivos na vida, para a gente não deixar as adversidades nos dominar, né? Os chamamentos da matéria são muito grandes, mas são frivolidades e tudo passageiro, né? Como vamos nos deixar se escravizar por estas coisas? Então, o Evangelho de Jesus é muito importante na nossa vida, é um guia seguro que nós temos, né? E devemos vivenciá-lo aonde estivermos, né? Que é o amar a todos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? É o amai-vos uns aos outros, não faltam recomendações. E a partir do momento que a gente começa a amar o próximo e a trabalhar no bem, a preocupar com as pessoas também, né? As coisas mudam, a gente não vai ter tempo para a síndrome do coitadinho, né? Para os melindres. Então, é necessário que tenhamos e busquemos o equilíbrio para a gente viver em paz, né? Se a gente consegue dominar todos os ímpetos, se a gente consegue seguir as orientações do Evangelho, a gente começa a conseguir a viver em paz. E aí carregamos esse EPI espiritual, né? Que é essa proteção, que é o capacete, né, que é o capacete da esperança que Emmanuel ofertou e o apóstolo Paulo também colocou no seu versículo. É necessário, então, que tenhamos não nos permita as coisas enganosas da vida, né? Então, eu acho que o meu tempo fechou aí, né? Passa muito rápido.
Eu Passa agradeço. num susto. Obrigada, Nilson. Obrigada a você. E boa reunião para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Vou pedir Fernando para já iniciar. Fernando, fica à vontade para falar o Evangelho. Obrigado. Obrigado, Nilson. E eu que achava que o tempo passava rápido só para mim, para todo mundo. Bom, vamos rogar a Jesus que possa nos fortalecer, que possa abençoar-nos e que possa direcionar o nosso entendimento, a fim de aproveitarmos bem essa oportunidade. Nos foi pedido para que falássemos hoje do capítulo 1, especificamente os itens de 1 a 3, intitulado Conhece-se a árvore pelo fruto. E o capítulo haverá falsos cristos e falsos profetas. Se por acaso eu barbear um pouquinho, porque eu também estou dando permissão na entrada na sala, então o homem tem dificuldade para fazer uma coisa de uma vez, imagine mais de uma, então o negócio já complica. Mas vai correr tudo bem. Eu vou fazer uma pequena leitura, porque são 3 passagens evangélicas e, obviamente, a riqueza se encontra nessa leitura. A primeira, ela foi relatada por Lucas, se encontra no capítulo 6, versículos 43 a 45. E diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Jesus, como sempre, é brilhante nos seus relatos, brilhante nas suas parábolas. A riqueza é muito grande e cabe a cada um de nós, com o passar do tempo, extrair desses ensinamentos mais proveito. Então, quando Jesus faz uma comparação, e ele usa muito linguajar simples, linguajar da época, para que isso fique fácil para todo mundo. Então, Jesus fala assim, que a árvore que produz maus frutos não é boa. Quer dizer, a essência daquela árvore, ao se exteriorizar, manifesta-se num fruto que não é de qualidade. Espera-se frutos saborosos, suculentos, que vão, de fato, saciar a fome e a sede daquele que vai ingeri-lo. Mas se a árvore, se a sua essência não é boa, obviamente o fruto também não será. E ele fala que a árvore que produz bons frutos não é má. E ainda avança dizendo. Então vamos imaginar que no lugar dessa árvore nós colocássemos a figura do homem. Nós, seres humanos, no processo evolutivo, espíritos eternos, que estamos caminhando pouco a pouco, adquirindo conhecimento, adquirindo experiências ao longo das várias oportunidades. Então, se colocássemos no lugar da árvore este homem, podemos entender que os frutos que produzimos através do nosso pensamento, através de nossas ações, através da nossa confiança em Deus, da nossa fé, através das ações que utilizarmos para mudar o nosso entorno, vai mostrar a nossa essência. Então, se essas ações são ações salutares, equilibradas, inovadoras, demonstram fé, que demonstram confiança, que procuram auxiliar o companheiro na caminhada, ainda dentro de nossas limitadas condições, mostra que a nossa essência é boa, semelhante à boa árvore. Agora, se nós nos comportarmos de maneira contrária,
Se nós, ao contrário de agregar valores ao nosso entorno, tivermos uma conduta destrutiva, uma conduta que desagrega, uma conduta que lança discórdia, maledicência, que procura dominar as outras pessoas, a nossa essência, então, ainda não é boa. Então, Jesus arremata aqui dizendo que o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do coração. Vamos pegar a palavra tesouro, porque o entendimento que damos a tesouro é aquilo que consideramos importante, aquilo que nós acumulamos. Então, este é o nosso tesouro. Consideramos aquilo importante, acumulamos, e quanto mais tivermos, mais importante é para nós. Esse acúmulo, ele se dá ao longo de nossas existências. Em determinada época, o que valorizamos, aquilo que de fato nos alegra, nos mobiliza nossas ações, nossa força, em outra época não será tão valorizado. Então, nessa comparação, porque nós estamos falando aqui do ponto de vista espiritual, todas as conquistas que obtivermos ao longo da nossa trajetória, nesse processo, volto a dizer, evolutivo, serão tesouros. Mas tesouros espirituais, aqueles que a ferrugem não corrói e que o verme não consome. Mas nós também podemos agasalhar várias situações, vários pontos que consideramos importantes e que são mau tesouros. E que aquilo, obviamente, vai demonstrar o que está sendo cultivado por todos nós, o que está sendo, muitas vezes, guardado. E tem uma parte muito interessante, porque se nós entrarmos na perspectiva da psicologia, muitas vezes nós vamos encontrar algumas situações que estão escondidas, o que a gente chama de inconsciente, e que nas obras da Joana de Ângeles, que trabalha com a quarta força da psicologia, que é a psicologia transpessoal, trabalha muito com Jung, existem outras denominações, mas que mostra um pouco daquilo que se encontra escondido no nosso inconsciente, que a gente fala que está recalcado. Uma situação muito interessante, que às vezes revela quais são as intenções ocultas. Que tesouro é esse que às vezes se manifesta? Certa feita, eu fui trocar de carro e estava procurando nas lojas para ver qual seria a melhor situação. E fui muito bem atendido por um vendedor, pessoa assim, muito agradável, uma fala muito envolvente e alto astral. Mas ele cometeu um pequeno equívoco, porque na conversa, e eu falei que estava com um pouco de pressa, ele falou assim, olha, depois o senhor volta aqui para a gente ver o que é melhor para mim. Mas ele não percebeu que ele disse o que é melhor para mim. Isso a gente chama de ato falho. Quer dizer, é algo que estava escondido e que ele deixa sair sem perceber. Ali mostra a real intenção, que era fazer um bom negócio para ele, que vive de comissão. Mas muitas vezes, nesse tipo de situação, não se tem ética, porque o que conseguir obter a mais está muito bom. E é claro que eu não voltei naquela loja, eu segui direto. Mas essa situação, que é o mau tesouro que sai, é aquilo que muitas vezes nós não conseguimos ver, é a essência da nossa conversa de hoje, porque nós vamos conhecer a árvore pelo fruto. Nós estamos vivendo em uma época que essas árvores, e aí nós vamos colocar nós, seres humanos, conseguem se disfarçar de várias maneiras, conseguem nos seduzir de várias formas, através de imagens, através de um linguajar pomposo, através de situações que muitas vezes nos lança dúvida, e nós ficamos, às vezes, sem saber como que as coisas são de verdade. Às vezes nós estamos vendo uma imagem na cor vermelha, mas as explicações são
tantas dizendo que aquilo não é vermelho, e sim azul, que muitas vezes nós ficamos em conflito. Olha, será que realmente é azul e eu estou vendo vermelho? Então, são várias situações do momento que nós estamos vivendo, esse momento de transição planetária, momento que somos envolvidos pela dor, pela dúvida, pelo testemunho. E isso vai mexendo com cada um de nós. E aí se torna muito atual a fala de Jesus, quando diz que conhece-se a árvore pelo fruto. E diz que haverá falsos cristos e falsos profetas, que são aqueles que de fato vão seduzir até mesmo aqueles que foram os escolhidos. Escolhidos no sentido de que já conseguiram avançar bastante e já têm um certo alicerce moral que os habilita a dar sequência nessa trajetória evolutiva. Eu vou avançar aqui um pouquinho mais, porque, como eu brinquei no início, o relógio parece que dispara quando a gente fala. Então, as ideias acabam se perdendo um pouquinho. Vou fazer a leitura, então, agora aqui da segunda parte. Peço licença a vocês, mas para a gente não perder aqui o fio da meada. Diz o seguinte, o relato está em Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20, que diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Essa parte aqui é uma parte muito interessante e que a gente vai se ater à fala inicial, onde pede para que nos guardemos dos profetas, que vêm ter com todos nós cobertos de pele de ovelha, mas no fundo são lobos rapazes, são lobos que perseguem a sua presa. Então, a ovelha é um animal dócil, é um animal de muita utilidade, porque fornece a carne, fornece a lã, e não oferece medo nem perigo para ninguém. Então, muitas vezes, estes que se aproximam, e eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho mais amplo, não apenas na figura de uma outra pessoa, mas em várias situações que vivemos, podemos citar a sedução da mídia, as manipulações de informações, aqueles que muitas vezes com uma certa habilidade conseguem deturpar alguns conceitos científicos e com isso tentar dar um pouco mais de peso às suas ideias que são equivocadas, mas que têm por trás alguma intenção oculta. As pessoas mesmo que às vezes seduzem com ideias inovadoras, mas muito superficiais, sem raiz. Então, tem uma série de situações que atuam em nossas vidas semelhante àquele falso profeta, aquele que lança algo cujo objetivo maior é embaraçar a nossa caminhada evolutiva, é dificultar o nosso processo evolutivo. E esses, muitas vezes, se apresentam na figura daquele que não oferece perigo, daquele que traz ideias inovadoras, daquele que muitas vezes vai tocar-nos naquilo que mais desejamos. Vou citar um exemplo típico aqui, que o pessoal do direito conhece muito bem. Diz que só cai no golpe do vigário aquele que quer levar vantagem. Então, muitas vezes, não tem crítica na minha fala, tá? Só quero dizer que, muitas vezes, quando aquele é envolvido por um golpe, alguma coisa assim, num certo momento, ele imaginou que pudesse levar uma certa vantagem. E aí, então, estabelece-se a conexão para que ele, então, seja vítima daquela situação. E muitas vezes, quando somos envolvidos por essas seduções que se apresentam na nossa existência e que muitas vezes vão tirar-nos do caminho, vão embaraçar a nossa caminhada, existe uma certa
que nós trazemos do nosso passado, com as coisas que nós já fizemos, com as coisas que nós nos habituamos, um passado muito distante e que a bênção da reencarnação nos permitiu esquecer. Entretanto, nós ainda trazemos determinadas tendências. Tendências essas que, se não forem muito bem vigiadas, muito bem observadas e trabalhadas, elas vão se manifestar e vão estabelecer sintonia com determinadas situações que vão soar aos nossos ouvidos como o cântico desse profeta sedutor. Vou citar um exemplo para vocês aqui. Existe uma obra, eu já citei essa obra aqui várias vezes, chamada Memórias de um Suicida. Foi escrita pelo espírito de Camilo Castelo Branco, o grande poeta português, que aos 60 anos de idade, não tendo mais a visão física e desesperado com isso, ele retira a própria vida. E, a partir de então, ele experimenta sofrimentos atrozes, porque ele acabou infringindo a lei de Deus. E o sofrimento não era um castigo, simplesmente consequência do seu ato. Depois de muito tempo no plano espiritual, quando foi socorrido, e ele ficou mais de 50 anos no plano espiritual, até chegar ao processo de retornar de novo à carne, ele passou por várias experiências, aprendeu várias coisas, e certa feita, juntamente com seus companheiros de infortúnio, já num processo mais avançado na colônia espiritual, eles iriam acompanhar o tratamento de alguns irmãos que estavam no isolamento. E lá eles observavam à distância o tratamento que era feito com um espírito de nome Agenor Penhalva. E Camilo, ele ficou assim, um pouco extasiado com aquela situação, porque ele via na fala do Agenor Penhalva uma fala doce, uma pessoa com uma dicção muito correta e colocando-se numa situação de quem estava ali injustiçado, que não entendia ao certo por qual motivo estava naquela condição. E realmente a fala dele era tão sedutora que Camilo e os companheiros imaginavam tratar-se de uma pessoa injustiçada. Como que uma pessoa daquela, trajando aquele aspecto físico, pudesse se manter confinada naquele local? Então, o instrutor, que acompanhava há muitos anos o Agenor Penhalva, acabou submetendo a um processo de regressão, um processo forçado. Diante do magnetismo daquele instrutor, o Agenor Penhalva foi obrigado a voltar no passado. E foi então, ele mesmo foi revelando todas as situações penosas que marcaram as suas últimas existências. Foram várias as donzelas seduzidas por ele e que tiraram a própria vida depois da grande desilusão. Era um homem que perseguia, era um homem que desejava ter fortuna, era um homem que desejava ter poder, era um homem que deixou na miséria a sua mãe e várias outras situações que também fazem parte da nossa história passada. E aí, então, Camilo Castelo Branco percebeu essa imagem daquele lobo que está disfarçado de ovelha. Aquele homem que se apresentou ali tinha um passado altamente comprometido, mas ele não seria eternamente daquela forma, não seria mau. Era mais um ignorante, mais alguém que desconhecia as leis de Deus, que desconhecia o Evangelho, como muitos de nós ainda desconhecemos. E como foi dito na primeira lição, às vezes não temos essa proteção da esperança e acabamos sofrendo muito por causa disso. Mas à medida que o tempo vai passando, à medida que as coisas vão evoluindo, nós vamos nos transformando, nós vamos melhorando. E a doutrina, ela vem justamente para isso, para lançar para todos nós uma fé raciocinada, o conhecimento do passado, conhecimento da nossa existência atual, conhecimento do que faremos no futuro, quais são as leis que regem tudo isso, e isso há de facilitar a nossa jornada. Então, essa parte que foi mostrada
para Camilo Castelo Branco, juntamente com muitas outras, deu a ele força o bastante para trabalhar na sua próxima reencarnação. E ele compreendeu que deveria ter perdido a visão aos 60 anos de idade, porque ele, de forma covarde, havia tirado os olhos de um companheiro num passado distante. E, sentindo o peso na consciência, achou por bem implorar a justiça divina que passasse pela mesma dificuldade, a fim de que, ao perder a visão, ele, Camilo Castelo Branco, pudesse ficar quite com a própria consciência. Mas aos 60 anos de idade, não lembrando dos compromissos assumidos, seduzido pelas coisas do mundo, porque era um grande escritor e era muito orgulhoso, imaginava que sem a visão ele experimentaria a profunda desgraça, ele então tira a própria vida. E lá, no plano espiritual, como eu disse, muitos anos depois, ao perceber que aquilo seria necessário, ele experimenta profunda tristeza, porque novamente fracassa nos propósitos de renovação. E ele, então, faz nova programação, e aí, aos 40 anos de idade, ele permaneceria cego até os 60, e depois desencarnaria. Para frente, eu não vou saber dar informação para vocês, porque nós ainda não temos a obra nova relatando o que se dá depois com o espírito de Camilo Castelo Branco. Torcemos para que ele tenha obtido êxito. Mas para a gente poder finalizar, no finalzinho diz, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Volto a dizer a vocês, essa personagem aqui que se apresenta, ou eu sou Cristo, não vai se apresentar como um homem que vai nos seduzir e vai nos tirar do caminho. São várias situações. Algumas são muito grosseiras, que se apresentam como inovadores, sedutores, com propostas que muitas vezes vão gerar a chamada polarização que vivemos nós contra eles, aqueles e outros. Às vezes são situações bem grosseiras, que alguns caem, que outros não. Mas tem outras que são situações muito sutis, que vão nos envolvendo aos poucos, e sem percebermos, nós vamos nos deixando levar por esses falsos profetas, por essas seduções que vão nos desviando do verdadeiro propósito, que foi o propósito abraçado quando viemos novamente para cá. Por exemplo, nós podemos citar algumas situações. Às vezes o poder e a riqueza, ele toca tão fundo em muitos de nós, que às vezes deixamos sair aquele tesouro que guardamos e fazemos coisas inimagináveis. Às vezes, nós trazemos a oportunidade de levar bênçãos, auxílio, assistência a várias pessoas, mas com o desejo de ter cada vez mais para nós e para aqueles que estão mais próximos, aí fala mais alto o egoísmo, nós muitas vezes acumulamos fortunas em bancos aqui ou fora do país, fortunas que sequer conseguiríamos gastar pelo menos um quinto, por mais que esbanjássemos ao longo de nossa existência. Mas não utilizamos nada disso para gerar emprego, prosperidade, para melhorar a vida daqueles que estão ao nosso redor, sem saber que não somos donos de nada, somos apenas mordomos, que recebemos aquilo na condição de um talento, a fim de frutificar. Muitas vezes recebemos a beleza para ser utilizada de outra maneira, que não da forma banal, como muitos fazem, às vezes levando-os às quedas, à derrubada, e imaginando que aquilo vai ser algo duradouro. Não vai, porque o corpo envelhece, a doença chega, nós vamos retornar novamente para o plano espiritual. Às vezes disputas ideológicas, às vezes dentro da própria família,
percebemos rachas, discussões, desavenças por posicionamentos que às vezes nós nem conhecemos a fundo. E aí então vivemos no mundo da tecnologia, aonde somos visitados constantemente, sem nenhum acanhamento de entrar nos nossos lares, por informações as mais diversas, que muda facilmente o nosso humor. Muitas vezes nos coloca numa posição daqueles que estão indignados, sem conhecer a fundo o que se passa. Às vezes passamos para frente, caluniando aquele que é a vítima de uma trama ou de algo que é feito, na situação em que estamos, de fato, sendo seduzidos, envolvidos, sem percebermos. Quantos são os espíritos desencarnados que trabalham arduamente contra a obra do Cristo e se encontram em vários pontos, semeando discórdia, desavença, dúvidas, e assim as coisas vão caminhando. Vivemos numa época em que aqueles que conseguiram amealhar conhecimento através de muito estudo, de perseverança, de noites a fio estudando, às vezes são confrontados por companheiros que não detêm o mínimo conhecimento da área. E a dúvida, então, é lançada em todas as frentes e as pessoas se veem envolvidas por um sentimento de perturbação, por um sentimento de desamparo, imaginando que estamos vivendo o maior de todos, os caos e dificuldades. São situações pelas quais passamos, situações que já foram previstas. Haverão muitos cristos e muitos profetas, que vão, muitas vezes, tentar seduzir. Mas o que é preciso nesse momento? Nesse momento é preciso mantermos a fé, mantermos a confiança, mantermos a busca de tentar enxergar da essência a qualidade dos frutos. Aqueles que, de fato, têm a essência boa, os frutos também serão bons. Aqueles que ainda não conseguem apresentar através dos seus atos boa essência, obviamente os seus frutos também não serão de qualidade. Então, nosso tempo aqui já finalizou. Deixamos aqui a fala de Jesus. Vamos passar por momentos de dificuldade nesse ponto de transição. Mas aquele que perseverar será salvo. Perseverar no Evangelho, perseverar na caridade, perseverar na luta íntima que deseja a renovação, que deseja viver os ensinamentos do Cristo. Obviamente, cada um na sua condição evolutiva, mas se nós perseverarmos, teremos então a salvação. Que Jesus abençoe todos vocês e que possa cobrir-nos com o seu manto de luz. Obrigado, Laura. Que assim seja. Obrigada a você, Fernando. Vou te perguntar se hoje nós vamos ter flautista para... Não, a flautista hoje ela está variada, está com dor de cabeça. Então vamos deixar ela quietinha lá, né? E somou que o Odorico também não veio. Quem trouxe uma música para a gente foi o Nilson. Quem fez uma escuta bem atenta, escutou um fundinho musical lá, junto com a voz do Nilson, e foi muito agradável. Agradável também ouvir o Fernando com tantas reflexões realistas, né? São questões que a gente precisa enfrentar realmente para a nossa própria melhoria. Então, quando a gente fala no início da reunião, nos conectar para a gente conseguir absorver essas palavras e para que elas ecoem dentro de nós, para o nosso próprio progresso, para isso que a gente está aqui, para essa evolução, né? Então, eu vou pedir o Fernando para fazer a prece final para a gente, pode ser, Fernando? Pode sim. Agradecer a todos vocês a participação de hoje, essa vibração conjunta que nós tivemos na reunião.
e convidá-los para estar conosco na próxima quinta-feira, mesmo horário. Teremos outros palestrantes e outro tema, e desejar a todos uma excelente quinta-feira, uma excelente noite. Meu abraço a todos vocês. Pode ir, Fernando. Então vamos fazer a nossa prece, destinando as nossas vibrações de amor para os nossos irmãos que estão passando por provas, por aqueles que estão desencarnando pela Covid, por aqueles que ficaram. E cada um de nós, certamente, pode contribuir com um bom pensamento, com um pensamento de otimismo, pensamento de fé, acreditando que Jesus está sempre no comando. Por mais difícil que a situação se apresente, Ele continua no comando. Amado Jesus, benfeitor maior de nossas vidas, nesse instante que direcionamos a Ti os nossos pensamentos, rogamos luz e assistência, não só para os nossos irmãos que estão sofrendo, que se encontram nos hospitais, que desencarnaram, aqueles que ficaram imaginando-se subtraídos de entes queridos, mas pedimos também, Jesus, pelos nossos irmãos necessitados do plano espiritual, por aqueles que trabalham na tentativa de semear a dor, a discórdia, a desunião. Abençoai o Senhor, a fim de que recebam de Ti a luz bendita que há de tocar-lhes fundo, mostrando o verdadeiro caminho para todos nós. Vivemos momentos de transição e, como toda casa que passa por mudança, existe um momento de desordem, de desarmonia, de bagunça, mas o fim é a renovação, e é o que buscamos. Temos pouco a ofertar, mas o que temos, ofertamos com amor. Ofertamos o otimismo, ofertamos a alegria, ofertamos a certeza de que sois bom e que continua a velar com muito amor por todos nós. Assim sendo, Jesus, pedimos que envolva toda a humanidade, em especial os nossos governantes, para que não percam a bendita oportunidade que receberam de semear a paz, a luz, o amor, em benefício de todos, e não da minoria. E que nossa Mãe, Maria Santíssima, possa envolver-nos com seu manto de luz, de paz e de amor. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Eu agradeço. Obrigada, Fernando. Boa noite, Fernando. Boa noite, Eliette. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Fica com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Com Deus. Tudo bom. Tchau, Brito. Boa noite a todos. Eu vou desconectar da reunião. A cada um que permanece, desejo uma excelente noite. Que o fim de semana que se aproxima seja iluminado. Um abraço a todos, boa noite.